Deus a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, saudações a todos. Mais um vídeo que nós estamos iniciando, e esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, ao qual nós estamos estudando na carta aos Romanos, e, e nós havíamos parado no capítulo 3. Nós estamos dividindo a carta aos Romanos em módulos, né, por partes. Nós fizemos uma divisão para um melhor entendimento. E, e nesse estudo, ou seja, nós não vamos usar exegese, hermenêutica, nada disso. É um estudo bem simples que a gente faz, né? A gente tenta explanar e exortar um pouquinho dessa carta aos Romanos, que é uma carta muito interessante, uma carta bastante libertadora. Aqueles que viram o primeiro vídeo, espero que tenham gostado também, né? E nós vamos dar continuidade nas cartas romanas. Hoje nós havíamos terminado no capítulo 3, né? Onde fala da justificação pela fé. E hoje nós vamos abordar a partir do capítulo 4, né? Também, aonde Paulo ele mostra, né, Abraão como um modelo de justificação pela fé. Então, nós vamos abordar esses temas, né? Espero que você goste do nosso trabalho. Também eu peço já de antemão, se você gostar do nosso trabalho, que você possa compartilhar, deixar seu joinha, aquele que não é inscrito no canal, se puder ajudar no engajamento desse canal, que se inscreva, tá bom? O intuito desse canal é somente nós falarmos das escrituras. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, nós tentamos trazer à luz das escrituras aquele que tem sede e vontade da palavra de Deus, né? Então, que esse vídeo possa ser bastante esclarecedor, que você possa ter um pouco mais de entendimento à luz das Escrituras. Tá ok? Então, nós vamos abordar esse tema hoje a partir do capítulo 4, né? Eu vou estar diminuindo aqui, a gente vai entrar direto nas Escrituras. Bem, aqui no início do capítulo 4, continua, né, como nós havíamos falado anteriormente, onde o Paulo ele cita Abraão como um modelo, né? Um homem que foi justificado pela fé, né? E eu não vou estar, eu não vou estar lendo versículo a versículo, porque senão torna o vídeo muito longo, fica um pouco cansativo. Então a gente vai mais ou menos conforme o vídeo anterior, nós vamos fazer por, por temas, né? A gente vai simplificar um tema e a gente vai basear em cima daquele tema lá, né? Então, se a gente notar, o muito importante, viu, meus irmãos, como eu sempre falo nos vídeos, eu acho que é interessante que você anote isso, não tem nada demais. Eu acho que é interessante para que você possa também, assim, quando você estiver em casa, você poder estar estudando, abrir sua Bíblia, poder estar aprendendo, vendo se realmente está condizente com as Escrituras, porque é nada mais que a gente está lendo aqui, né, irmão? O que nós vamos estudar é simplesmente o que está escrito nas Sagradas Escrituras. A gente não vai acrescentar nada, nem colocar nada e nem tirar nada, né? Conforme Paulo fala nas Sagradas Escrituras que aquele que acrescentar ou tirar algo, né, que seja considerado anátema, né? E então, irmão, aqui é o interessante desse estudo, é um estudo que nós vamos fazer bem simples, nada de, que nem nós havíamos falado, nada de hermenêutica, nem exegese, só mais um estudo bem simples para a gente estar aprendendo por temas, né? Então, se a gente abordar os versículos, irmãos, do 1 até o 8, aqui, basicamente, Paulo está discutindo como Abraão foi justificado pela fé e não por obras, né? Ele cita basicamente isso do versículo 1
Então, por isso que eu falo, vai, conforme eu vou falando, irmãos, o irmão, é interessante que os irmãos, se os irmãos quiserem anotar, ou se tiver com a Bíblia na mão também, poder acompanhar a leitura, né? Então, se a gente lê do versículo 1 até o 8, aqui é o tema é o quê? É a justificação pela fé. Nós continuamos o vídeo anterior, né? E aqui, no capítulo 4, ele cita Abraão como modelo de justificação pela fé, né? Ele discute como Abraão foi justificado pela fé e não por obras, né? Então, é interessante. E aqui, inclusive, no versículo no versículo 6, ele cita até Davi, ó. Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então ele cita Davi para enfatizar a benção do homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. É muito claro isso. Então, o interessante é isso, que você anote, que você leia conforme nós vamos, né? Eu não, que nem eu falei, eu não vou estar lendo versículo a versículo, porque senão se torna um vídeo muito longo e acaba sendo um vídeo bastante cansativo. E esse não é nosso intuito, né? Nós estamos tentando minimizar um pouco esse estudo, mas sendo bem claro e tentando ser o mais objetivo e possível para que você seja de fácil entendimento a todos que tenham acesso a esse vídeo, né? Então, aqui, conforme havia falado anteriormente, então os irmãos leem aí, ó, depois tiver um tempinho, lê do 1 ao 8. Do 1 ao 8. É basicamente isso. É a respeito da justificação da fé, a qual a gente havíamos falado no vídeo anterior, que aqui ele enfatiza Abraão como um modelo de justificação pela fé, né? Agora, meus irmãos, a gente vai passar aqui, ó, pro, pro versículo 9. No 9 até o 12, aqui está enfatizando, a gente vai ler, eu não, né? Depois vocês vão ler aí, tirar um tempinho e vão ler. Aqui é que Paulo mostra Abraão como pai de todos os crentes, né? Aqui, basicamente, conforme eu havia falado, ó, do 9, iniciando no 9, até o 12. O 12. Paulo, ele enfatiza Abraão como pai de todos os crentes. Então, Paulo explica que Abraão foi justificado, inclusive aqui, ó, no versículo 10, como lhe foi imputada, estando na incircuncisão ou na incircuncisão? Não na incircuncisão, mas na. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E aí ele enfatiza aqui, tomando que Abraão foi justificado antes da circuncisão. Aí ele tornando o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. É muito claro esses versículos. Então vocês anotem, do 9 ao 12, Abraão como pai de todos os crentes, né? E Paulo explicando que Abraão foi justificado antes da circuncisão. Ah, mas onde está escrito? É bem claro. Não na circuncisão, mas na incircuncisão foi justificado. Então, ou seja, ele não era circuncidado ainda quando ele recebeu essa justificação de Deus, né? E assim ele tornou-se pai de todos os que creem, circuncidados ou não, né? Nos versículos
9 a 12, do capítulo 4 de Romanos. Nos versículos, deixa eu ver, 12, não paramos no 12, né? No versículo 13 até o 17, aqui Paulo cita a promessa de Abraão, a promessa a Abraão, né? E essa promessa de Deus a Abraão de ser herdeiro do mundo foi através da justiça da fé, não da lei. E essa promessa é garantida a todos os irmãos de Abraão, tanto os que seguem a lei, quanto os que compartilham da fé de Abraão. Então, Paulo deixa claro nesses versículos é isso, que a promessa de Deus a Abraão de ser herdeiro do mundo foi através da justiça da fé, não da lei. E essa promessa é garantida a todos, todos descendentes de Abraão, tanto os que seguem a lei, quanto os que compartilham da fé de Abraão, ou seja, o que somos nós. E nós somos descendentes de Abraão, né? Nós somos cordeiros da fé de Abraão, né? Então, esses versículos vão enfatizar grandemente isso. Então, anotem sempre que como eu estou falando, do 13 ao 17, basicamente isso é a promessa a Abraão de ser herdeiro no mundo através da justiça da fé, não da lei. Como se você notar no versículo 17, ele enfatiza, né? Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui ele está enfatizando bem, né, que compartilham da mesma fé de Abraão, né? E o qual vivifica os mortos, ele é bem claro que assim como ele ressuscitou nosso Senhor, é Deus, é o Deus que vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem, né? Esse é o final desse versículo, conforme nós estamos abordando por temas. Esse aqui é um tema como se fosse a promessa de Abraão. Nos versículos, nos versículos 18, vamos ao 18, aqui, 18 ao 25, aqui é citada a fé de Abraão como um exemplo, é o tema desses versículos, é a fé de Abraão como um exemplo. E Abraão acreditou contra toda esperança, fortalecendo sua fé e dando glória a Deus. E aqui Paulo usa isso como exemplo de fé justificada e mostrando que a nossa fé em Jesus, que ressuscitou dos mortos, é contada como justiça. É muito claro, né? Ele cita que fortalece a nossa fé, dando glória a Deus. Ou você, quando você dá glória a Deus, você está fortalecendo a sua fé. E Paulo usa isso como exemplo de fé justificada. E ele mostra claramente que a nossa fé em Jesus, que ressuscitou dos mortos, é contada. Ou você, se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, ela é contada como justiça, né? Dos capítulos 18 ao 25. Então, é que nem eu falei, vão anotando, vão sempre acompanhando conforme nós estamos aqui também falando, que é importante. Ou seja, aqui basicamente o capítulo 4 de Romanos é uma mensagem central, que a justiça é uma mensagem, né? Eles são temas, né, que Paulo aborda, só que esses temas, ele tem uma mensagem central. E a mensagem central do capítulo 4 de Romanos é bem clara, que a justificação vem pela fé e não pelas obras. Que somos chamados a confiar, que nós devemos confiar em Deus como Abraão confiou,
e acreditar nas promessas de Deus, independente das circunstâncias. Ou seja, a fé é a base da nossa relação com Deus. Nós temos que ter isso como um carro-chefe da nossa vida, a nossa fé, né? Nós temos como regra de fé e conduta as Escrituras, e a fé é a base, é a estrutura da nossa relação com Deus, né? A mensagem central desse capítulo 4 de Romanos é basicamente isso, que a justiça vem pela fé, não por meio de obras. E quando você confia em Deus, como Abraão confiou, e acredita nas promessas de Deus, independente das circunstâncias, essa fé ela se torna a base e é consolidada com a nossa relação com Deus. É basicamente isso que nós estudamos aqui na parte do capítulo 4 de Romanos. Mas é que nem eu falei, meus irmãos, é interessante que toda vez que nós estudarmos juntos, aqueles que estiverem acompanhando esse estudo, ele acompanhe também em casa, conforme nós vamos falando aqui, você possa também estar lendo, entendendo, tentando entender um pouco aí. Se quiser também se aprofundar um pouco mais, não tem problema, viu, meu irmão? É interessante você ter uma sabedoria dentro das escrituras. É interessante que, mas, quem que vai me ensinar? Eu não posso nada, irmão. O outro homem não pode, o homem não pode. Mas quem nos guia? Se as escrituras elas foram formadas por um cânon e elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem nos capacita a ter o entendimento nas Sagradas Escrituras? O próprio Espírito Santo de Deus, a qual testifica do Senhor Jesus nas próprias Escrituras, assim como ele falou para aqueles fariseus, né? Se vocês querem saber de mim, leiam as Escrituras, conforme o Senhor Jesus estava citando em Isaías, né, outras passagens que falavam dele, para que eles lessem, porque ali realmente testificava que ele era o Messias, era o enviado de Deus. Agora nós vamos passar para o capítulo 5, 5, 5. Aqui no capítulo 5, irmãos, iniciando no versículo 1 ao versículo 5, é interessante, que nem eu falei para os irmãos de anotarem, se como nós estamos estudando por temas, né? Um exemplo, o capítulo 1 ao 5 fala de um tema, né, de esperança através da justificação, traz a paz e a esperança de justificação. Então, se você ler esse, esse, esses versículos 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ter um tema que fala da esperança através da justificação. É o tema desses versículos, do 1 ao 5. Por sermos justificados pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo, aqui, basicamente isso. E essa justificação nos leva a gloriar nas tribulações, sabendo que elas produzem perseverança, caráter, esperança, né? E a paciência, conforme aqui, ó, no versículo, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Ou seja, bom, aqui, ó, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, enfatizando bem claro isso, por sermos justificados pela fé, traz paz com Deus através de Jesus Cristo. E essa justificação nos leva a gloriar, dar glória a Deus nas nossas tribulações, nas nossas provas. E nós sabemos que através disso, dessas tribulações, dessas provas que nós passamos, elas produzem perseverança, um caráter e uma esperança, né? Por sermos justificados pela fé. E nós temos essa paz com Deus através disso. Nós somos justificados pela fé, isso traz em nós uma esperança, traz uma paz com Deus através de Jesus Cristo, e ainda justifica, nos leva a gloriar, e a justificação nos leva a gloriar nas tribulações, é que nos dá força na tribulação, na angústia, na prova. Isso nos fortalece e leva a nós a gloriar, sabendo que elas vão produzir perseverança, caráter e esperança, conforme fala nos versículos 4 e 5. No versículo 6,
no versículo 6 ao 11, aqui fala do amor. Deixa eu ver. 6, 11, deixa eu ver, 6. Do versículo 6 ao 11, aqui, ó, fala basicamente do amor de Deus demonstrado. Aqui, nesses versículos do 6 ao 11, Paulo ele descreve claramente como o amor de Deus foi demonstrado, né, através da morte de Cristo por nós. E enquanto ainda éramos pecadores. E somos agora, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E seremos salvos da ira de Deus e reconciliados com Ele, né? Então, como somos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira de Deus e reconciliados com Ele pela justificação do sangue de Cristo. É o que fala dos versículos 6 ao 11. É que nem nós havíamos falado, irmãos. Nós não estamos fazendo um estudo aprofundado de nada. Nós estamos simplesmente explanamos um pouquinho dos versículos, dos temas, abordamos alguns temas de Romanos, e dentro desses temas a gente tenta exortar um pouquinho desse capítulo, desses versículos ou desse tema. Nada de, de estudo avançado, hermenêutica, exegese, nada disso. Nós estamos simplesmente fazendo uma explanação para um fácil entendimento dos irmãos que ainda não têm as escrituras. Nós estamos tentando, aquele que tem sede, né, das escrituras, nós, de uma forma mais simples, tentando levar, né, à luz das escrituras. E eu tento passar isso de uma forma mais simples possível. Mas é importante que você anote. Eu sempre friso isso, meus irmãos. É importante que vocês anotem, coloque um tema. Um exemplo, nos versículos 6 a 11, eu falei aqui, ó, que basicamente o amor de Deus demonstrado. Aqui, ó, dos versículos 6, deixa eu ver, 6 ao 11. É basicamente um tema aqui, porque Paulo ele fazia um tema. Aqui existe um tema. Ele mostra nos versículos e nas palavras muito sábias de Paulo, ele mostra algum tema, o que ele quer basear naquele tema, ele consegue colocar, encaixar naquilo ali. Existe o texto e o contexto. Ele faz um texto, nesse texto ele aborda um tema, ele enfatiza e ele compacta esse tema, e as cartas basicamente divididas. Elas são mais ou menos, elas sempre existe um tema nas cartas de Paulo. E aqui, ó, nos versículos 6 ao 11, é basicamente isso que eu falei. Paulo descrevendo como o amor de Deus está sendo demonstrado através da morte de Cristo, né, por nós. E enquanto ainda, e tem que enfatizar isso, enquanto ainda éramos pecadores, agora somos justificados, ó, nós não deixamos de ser pecadores, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós temos que entender isso. Enquanto ainda éramos pecadores, agora somos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira de Deus e reconciliados com Ele. Então não esqueça de anotar aí, meus irmãos. Mas mais para frente a gente vai chegar nisso, irmãos, de justificação pelo sangue de Cristo, a graça, a justificação pela fé nós passamos nos capítulos anteriores, nós vamos chegar na graça, que a graça, o que significa a graça de Cristo na nossa vida. Nos versículos 12, nos versículos 12 ao 21, deixa eu ver, 12 ao 21. Aqui, Paulo, ele compara Adão com Cristo. Ele coloca o pecado de Adão, né, que através do pecado de Adão, muitos morreram, mas pela obediência de Cristo, ele compara Adão com Cristo, que pelo pecado de Adão muitos morreram, mas pela obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Ou seja, aonde o pecado abundou, que foi no pecado de Adão, a graça superabundou, que foi no sacrifício de Cristo.
Ou seja, os versículos 12 ao 21. Se os irmãos não esqueçam de anotar, meus irmãos, anotem sempre. Capítulo tal, versículo tal. Aqui, ó, vai falar disso. O tema é comparação de Adão e Cristo. Aqui, Paulo ele coloca Adão e Cristo em comparação. Ele enfatiza o pecado de Adão, onde o pecado de Adão muitos morreram, mas pela obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus foi obediente, muitos serão feitos justos. Onde o pecado abundou, no pecado de Adão, a graça superabundou no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, aqui se a gente for exortar um pouquinho dessa carta, nesse capítulo 5 das cartas aos Romanos, esse capítulo aqui nos vai lembrar do grande amor de Deus e da nossa posição em Cristo, da nossa nova posição ou da nossa vida em Cristo. Que nós temos que sempre lembrar, irmãos, que nós devemos ver com a certeza da paz e a esperança que temos, mesmo em meio às dificuldades. Nós temos que lembrar e enfatizar o quê? Que a graça de Deus, a graça, é maior que qualquer pecado e essa graça nos capacita a viver em novidade. Ah, eu fui convertido, eu tenho a graça, eu posso sair cometendo. Não, não é dessa forma. Sim, irmãos, não existe, não existe a graça se não houver obediência. Ah, mas como? Não precisa. Sim, precisa. Porque se você foi convertido. Se a graça habita em você, não tem como você continuar uma vida que você continuava. Você ter a vida em pecado. O que vai te transformar e mostrar esse pecado para você é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Então, se realmente essa fé foi genuína, se essa graça que habita dentro de você é genuína, tem que ter a ver conversão. E se tem conversão, tem que ter uma novidade de vida em Cristo. Não é porque somos salvos pela graça, podemos andar aí por aí cometendo pecados. De forma alguma. De forma alguma. Nós somos salvos pela graça, justificados por Cristo. Mas essa graça, para que essa graça seja realmente genuína, para que essa fé, a mesma fé de Abraão, seja genuína, tem que ter em nós a conversão, tem que ter em nós novidade de vida em Cristo Jesus, né? Vamos abordar agora, meu irmão, vamos passar para o capítulo 6 de Romanos. Aqui no capítulo 6 nós vamos abordar um tema já um pouco diferente dos capítulos que nós havíamos abordado nos capítulos anteriores. Como eu havia dito antes, as cartas de Paulo, a maioria delas, elas são, elas são compostas por temas. Elas são divididas em temas, as cartas de Paulo. Algumas em dois, três, dependendo dessa carta que aos Romanos tem cinco ou seis temas a serem abordados aqui nessa carta aos Romanos, e onde nós estamos tentando dividir nessa carta aos Romanos por temas, para ficar de um mais fácil entendimento, né, aqueles que estão iniciando na leitura das Escrituras Sagradas. E através disso nós tentamos deixar mais fácil, com uma dinâmica mais fácil de entendimento. Conforme nós havíamos falado, nós não estamos fazendo um estudo aprofundado, e sim mais tentando abordar os temas, e nesses temas a gente mostrar dentro das escrituras, né, um, um contexto, e a gente vai eh, exortando esse texto conforme, né, as escrituras nos deixa bem clara, né? Porque as cartas de Paulo, elas são muito claras, né? Então, nós temos que entender e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos entender realmente o que diz nessas cartas.
né? E como são cartas de ensinamentos, é necessário que a gente também examine, né? Tanto é que Lucas, eu deixo sempre enfatizado isso, Lucas, ele exaltava os bereanos, quando Paulo e Silas foi naquela viagem missionária à Bereia, e Paulo, ele enfatizava e chamava os bereanos de nobres, porque quando Paulo e Silas chegavam para pregar, e a pregação não é que nem hoje, meus irmãos, a pregação que eles falavam era referente ao reino dos céus, ele apresentava aquele Cristo, ele colocava Cristo crucificado, ele mostrava o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez por nós, e ali, e ele mostrava dentro das Escrituras quem foi Cristo, o que era Cristo, que realmente aquele Cristo que ele falava realmente existia e era verdadeiro. E aonde que os bereanos iam encontrar isso para saber se o que Paulo falava era verdadeiro? E Lucas enfatiza que os bereanos, após as pregações de Paulo e Silas, os bereanos todos os dias eles liam as escrituras, ou seja, Isaías, aquela parte do Velho Testamento, para ver se realmente o que Paulo falava sobre Cristo era verdadeiro. Então é muito interessante e é necessário que nós tenhamos um pouco de entendimento dentro das Escrituras, né? Por isso que esse canal, o intuito dele é simplesmente trazer, né, a luz das Escrituras. Nós vamos dar continuidade aqui. No capítulo 6, um exemplo, é um tema um pouco diferente da ser abordado, que fala da morte para o pecado, aqui nos capítulos, nos versículos 1 ao versículo 14, vai falar da morte para o pecado e uma nova vida em Cristo. E nesses versículos, Paulo, ele aborda que aqueles que estão em Cristo morreram. Ou seja, quando você tem essa nova vida em Cristo, você tem que morrer para o pecado. E nós devemos, e aqui Paulo está enfatizando nesses versículos, que nós devemos viver uma nova vida. E ele usa o termo do batismo aqui, ele, ele usa o termo do batismo, né, aqui nos versículos, para que demonstrar que como os crentes estão sepultados com Cristo na morte e ressuscitados para uma nova vida. Nós, né, como uma analogia do batismo, é mais ou menos isso daí, que nós fomos mortos no batismo e ressuscitados para uma nova vida. Basicamente isso, meus irmãos, nos versículos 1 ao 14, aqui, ó, como fala, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Eu falo isso aqui que é o batismo da cruz, né? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, que nem eu falei, que é a analogia do batismo que ele descreve aqui, como os crentes são sepultados com Cristo na morte e ressuscitados para uma nova vida, que é o que aborda esses versículos do 1 ao 14, ou seja, da morte para o pecado e uma nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos passar para os próximos versículos do, do 15 ao 23. 15 ao 23. Aqui o tema abordado pode ser a escravidão do pecado contra a escravidão da justiça. Que não pode ser um tema que nós podemos usar aqui nessa parte aqui que Paulo fala, que é os versículos do 15 ao 23. Paulo, ele vai contrastar aqui nesses versículos, que a escravidão ao pecado e a escravidão à justiça. Ele demonstra, ele enfatiza essas duas partes, que é a escravidão ao pecado e a escravidão à justiça. E ele exorta os crentes da época a se entregarem a Deus como instrumentos de justiça verdadeiro.
E ele mostra, ele enfatiza, ele destaca que o salário do pecado é a morte, mas também ele enfatiza que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o que vai abordar esse tema, que é a escravidão do pecado e a escravidão à justiça. Aqui que ele aborda esses dois temas, aqui dos versículos 15 ao versículo 23. Paulo exorta, e ele exorta os crentes a se entregarem a Deus como instrumento de justiça. E ele destaca, né, que o salário, ó, ele destaca aqui ó, nos versículos 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de vida, da vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aqui, meus irmãos, basicamente nesse capítulo 6 de Romanos, o que Paulo traz aqui é que nós somos chamados, nós temos esse chamado a viver como novas criaturas em Cristo, né? Nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo e nós temos que ter essa novidade de vida em Cristo. E nós não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça. E isso tudo está aqui, viu, meus irmãos? Por isso que eu estou falando para vocês pegarem, conforme eu vou falando no vídeo, vocês vão ir. E libertos do pecado fostes feitos servos de justiça, conforme eu acabei de falar, ó. E libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Ou seja, não somos mais escravos do pecado, mas mais servos da justiça. E nós, irmãos, devemos oferecer nossas vidas a Deus e viver de acordo com a sua vontade, né? E nós temos que ter a plena certeza que somos libertados pela graça de Cristo. Nós temos que enfatizar isso, que quando nós somos servos da justiça e nós somos libertados pela graça de Deus. É mais ou menos, basicamente, é isso o que fala e o tema do capítulo 6 de Romanos é esse, que nós somos uma nova, somos chamados a viver em novidade de vida com Cristo, que nós não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça. Devemos oferecer nossas vidas a Deus e viver de acordo com a sua vontade, né? Sabendo que nós somos libertados pela graça de Deus. Basicamente é esse o capítulo de 6 aos Romanos. Aos Romanos. Agora nós vamos passar para o capítulo 7, meus irmãos. Aqui no capítulo 7 o tema do versículo 1 ao versículo 6 é um tema de libertação, que Paulo fala da libertação da lei, mais ou menos o que você pode escrever. Pode colocar aí, que nem eu falei para vocês anotarem, anota aí, libertação da lei. Aqui, Paulo, ele explica bem, de uma forma bem simples e ampla, que assim como a morte dissolve os laços do casamento, assim como a morte dissolve os laços do casamento, a morte, isso aqui é um termo que Paulo usa, né? A morte de Cristo nos liberta da lei, para que possamos viver, para que possamos servir em novidades de espírito e não na velhice da letra, né? E eu sei que muitos têm como aquilo que existe bastante, que a letra mata e o espírito vivifica, mas o que nós temos que ter entendimento dentro das escrituras quando está falando da letra, que a letra que mata é a lei. E aqui Paulo está enfatizando isso. Ele aborda esse termo e coloca esse termo que a morte de Cristo nos liberta da lei, é a letra, ou seja, não na velhice da letra, para que possamos servir em novidade de espírito e não na velhice da letra, ou não debaixo da lei. Porque Cristo, ele é enfático, né? Que ele fala, ele veio, ele cumpriu, ele é a lei, ele cumpriu toda a lei de Deus. É o que está abordando nos versículos 1 ao versículo 6.
Paulo explicando, é muito claro, hein, irmãos? Ó, aqui, ó, no versículo 3, ó, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não adulterará, se for de outro marido. É onde que ele abordou, que ele compara, faz um comparativo do laços do casamento com a morte de Cristo, que nos liberta da lei, para que possamos servir em novidade de espírito e não na velhice da letra, ou não debaixo da lei, mas sim debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar para o próximo tema aqui. Paramos no, ó, versículos. Deixa eu ver até onde fala. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. É. Vamos aqui, ó, no versículo dos 7 ao 13. Aqui, Paulo vai abordar a lei e o pecado. A lei e o pecado, basicamente é isso, ó. Que vai falar aqui no início, logo não. Que diremos, pois? É a lei pecado? E aqui nesses versículos do 7, perdão, do 7 ao 13, ele vai discutir o papel da lei em revelar o pecado. Ele vai mostrar claramente o pecado. A lei serviu para isso, para jogar na nossa cara o pecado e revelar esse pecado para nós. Embora, aí onde ele fala aqui no versículo 13, 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, da mesma forma que o pecado ele revela, a lei ela nos revela o pecado, embora a lei seja santa, justa e boa, ela expõe nossa natureza pecaminosa. Ela coloca em nós, mostra para nós a nossa natureza pecaminosa e a profundidade do pecado. É o que Paulo está abordando é, nesse tema, nesses versículos, é esse o tema, que ele está mostrando que a lei serviu para isso, para nos jogar na nossa cara o pecado que nós vivíamos, mostrar que nós não conhecíamos isso daí, não tínhamos entendimento, e ela serviu para isso, porque ó, isso aqui é certo, isso aqui não é certo, ou seja, mostrou e escancarou para nós o pecado. E embora a lei seja santa e justa e boa, mas só que ela expõe a nossa natureza pecaminosa e a profundidade do nosso pecado. É o que aborda os versículos 7 ao 13. Meus irmãos, espero que vocês estejam gostando da forma simples que nós estamos tentando trazer à luz as Escrituras. Nos versículos 14 ao 25, 14, deixa eu ver se é 25. Exatamente. É que nem eu falei, irmãos, não esqueçam de anotar onde parou os versículos, versículo tal, o que que vai falar, o que que o Paulo quer abordar. E aqui, Paulo, dos capítulos, dos versículos 14 ao 25, Paulo vai enfatizar, ele vai abordar e vai descrever a batalha interna entre a carne e a natureza pecaminosa e o espírito, o desejo de agradar a Deus. Porque por que que eu falo que essa carta aos Romanos ela é muito libertadora? Nessa carta aos Romanos, ela nos mostra as nossas fraquezas. Paulo descreve que essa batalha interna entre a carne e a natureza pecaminosa, entre a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e o espírito, que é o desejo, o espírito que é o que tem desejo de agradar a Deus. E ele reconhece a incapacidade de vencer essa batalha por si. Nós temos que entender que é impossível para nós vencer por nós mesmos. E é só clamando e através de Jesus Cristo que nós conseguimos ver isso. Porque de nós mesmos não temos força. Nós somos incapazes de vencer essa batalha por nós mesmos. E só clamando pela libertação através de Jesus Cristo que nós somos
temos essa capacidade. Em nós não há essa capacidade. A nossa capacidade é Cristo que habita em nós. É o que é muito interessante, irmãos. Leiam com bastante atenção nos versículos 14 ao 25. É o que Paulo vai abordar nesse tema e vai te mostrar que essa batalha interna entre a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e o nosso espírito, que é a nossa vontade, o nosso desejo de agradar a Deus, e ele reconhece, Paulo reconhecendo que a sua capacidade de vencer essa batalha por si. E ele precisa, ele clama pela libertação através de Jesus Cristo. É o que vai abordar esses versículos do capítulo 7 da carta aos Romanos. E aqui, esse capítulo 7 o tema, ou seja, o tema central da carta aos Romanos, no capítulo 7, ele vai lembrar esse capítulo 7 da nossa incapacidade de viver uma vida justa, por nossa própria vontade, pela nossa força. E nós temos que reconhecer que é a nossa total necessidade de Jesus para vencer essa luta contra o pecado e nos libertar da condenação da lei. Que nós tenhamos a certeza de que nós mesmos não temos essa capacidade e que nós necessitamos da justificação aonde nós havíamos falado nos capítulos anteriores, para que em nós haja força para vencer essa luta contra o pecado e nos libertar da condenação da lei. Ou seja, não existe em nós força, não existe em nós capacidade, não existe em nós nada que possamos fazer. Simplesmente o que nós devemos saber é reconhecer que nossa necessidade é Jesus para vencer a luta contra o pecado e nos libertar da condenação da lei. É o tema central do capítulo 7 da carta aos Romanos. Agora nós vamos passar para o capítulo 8. Nós vamos estudar só até o capítulo 8 nesse vídeo. Aí, Deus abençoando, nós vamos postando outros vídeos com os novos capítulos. Nós vamos passar para o capítulo 8 da Carta aos Romanos. Aqui no capítulo 8, Paulo ele vai continuar abordando o que nós havíamos falado no capítulo 7 da carta aos Coríntios. E aqui ele está abordando um tema que dá vida pelo Espírito, né? E aqui dos versículos, deixa eu ver aqui, dos versículos 1 ao 11, ó, do 1 ao 11, ele aqui, ó, o que que ele faz? Paulo começa ele com uma afirmação poderosa que não há condenação, ele afirma, é uma afirmação. Paulo ele afirma que de que não há não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele contrasta aqui viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Ele destaca que o Espírito, ele consegue destacar o Espírito da carne. E ele contrasta viver segundo a carne e viver segundo, ou seja, ele vive segundo a carne e vive segundo o Espírito, destacando, né, que ele destaca que o Espírito de vida é paz. Nos versículos, frisando, dos versículos 1 ao 11, enfatizando isso aí, da vida pelo Espírito. Agora, do versículo 12, 12 ao versículo 17, aqui ele enfatiza que nós somos filhos e herdeiros de Deus nesses versículos, do 12 ao 17. Aqui ele coloca os crentes como que são filhos, como os filhos de Deus, guiados pelo Espírito, e aqui Paulo ele fala sobre a adoção como filho de Deus nesses versículos e da esperança futura, incluindo aqui, Paulo inclui a glorificação em Cristo. Paulo está enfatizando isso daqui.
nos versículos 12 ao 17. Aqui é o que Paulo traz, que ele coloca nós como os filhos de Deus, que nós somos guiados, e Paulo fala também sobre a adoção como filhos de Deus e a esperança da herança futura, incluindo a glorificação com Cristo. É o que está abordando o tema aqui dos versículos 12 ao 17. Paulo está enfatizando isso, que nós colocamos nós como filhos e herdeiros de Deus, nesses versículos 12 ao 17. E colocando nós também nós a esperança da esperança futura, e incluindo a glorificação com Cristo, nesses versículos 12 ao 17. Agora nós vamos abordar os versículos 18, deixa eu ver. 18 ao 30. Aqui, como falou nos versículos anteriores da glorificação com Cristo, aqui vai falar sobre a esperança da glória, aqui nesses versículos 18 ao 30. Então, é por isso que eu falo que é interessante que vocês anotem, meus irmãos, para que conforme nós estamos estudando aqui, você possa ler na sua Bíblia e estar acompanhando nós aqui também. Aqui, Paulo vai discutir a glória futura que será revelada nos crentes, é o que vai abordar esses versículos. E aqui ele vai falar sobre a criação que geme aguardando a redenção, que Paulo aborda sobre isso daqui, a ajuda do Espírito em nossa fraqueza, que Paulo vai enfatizar que o Espírito em nossa fraqueza é a certeza que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Ou seja, que o Espírito em nossa fraqueza é a certeza que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. É o que Paulo vai abordar, é o tema que Paulo vai abordar nos capítulos 18 ao 30. 18 ao 30. Nos versículos 31 ao 39, 31, 31 ao 39, é aqui o Paulo está abordando que é sobre referente ao amor inseparável de Deus. E aqui Paulo ele vai concluindo aqui nesses últimos versículos com uma série de perguntas retóricas que destacam a segurança dos crentes no amor, ou colocam nós como a segurança de nossa no amor de Deus. A nossa segurança está no amor de Deus. E que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa segurança, o que nós temos de certeza é no amor de Deus. E nada vai poder nos separar do amor de Deus que está aqui, ó. Nem altura, é lindo isso, né, meus irmãos? Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o tema central desse capítulo 8 da carta aos Romanos, ele chama a viver pelo Espírito, é uma vida nova em Espírito. Nós temos que confiar na nossa identidade como filhos de Deus. E devemos, por termos essa identidade, essa nova identidade, nós devemos viver com a certeza daquele amor inseparável de Deus, da esperança da glória futura. E mesmo em dificuldades, mesmo cheia de tribulação, conforme a gente havia falado, nós havíamos falado nos capítulos anteriores, nós temos que ter a certeza nessa glória futura, mesmo com dificuldade, mesmo com prova, mesmo com luta, que nós receberemos isso daí, né? Então, o tema daqui dessa carta aos Paulos é que nós vamos viver pelo Espírito. Nós temos que ter como essa nossa identidade como os filhos de Deus, nós recebemos essa identidade, né? E nós devemos com a certeza do amor que é inseparável de Deus, conforme Paulo fala aqui, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, meus irmãos, nós hoje nós estudamos mais alguns capítulos da carta aos Romanos,
conforme eu havia falado, eu acho que é um livro muito libertador. Fala da graça de Deus, ainda nós vamos estudar essa parte, fala da justificação pela fé, fala da liberdade em Cristo. E aqui, como nós acabamos de falar, que fala da identidade de Deus que nós vamos ter, que nós recebemos, uma nova identidade de Deus. Nós somos filhos e herdeiros de Deus, e nós temos que ter a certeza que esse amor, nada nos separará desse amor de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos depois fazer um novo vídeo, em continuação a carta de Romanos. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se você gostou, eu peço que você compartilhem para aqueles que necessitam, para aqueles que você achar que você julgar que é necessário, e para aqueles que tenham sede da palavra, né? Por isso, nós estamos aqui abordando os temas. Cada vídeo nós vamos estudar uma carta, ou conforme eh, nós acharmos necessário aqui, nós vamos estar estudando junto. Então, se você gostou, por favor, eu peço que você compartilhe, né? E deixe o seu like, que é importante para crescimento do canal. Se você não é inscrito ainda, eu peço para que você se inscreva, que você compartilhe para aquele que tem necessidade e que possa conhecer esse canal, que o intuito desse canal é simplesmente levar a luz das Escrituras. Tá? A paz de Deus a todos, shalom, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Saudação a todos, até o próximo vídeo.